Vamos então, pessoal, continuar com as teorias da administração. Aí a próxima teoria que a gente vai estudar é a teoria das relações humanas. Então, o que diz essa teoria? Né, ela surgiu ali por volta da década de 1930 e né, o seu foco era deixar com que todo o conceito ele era concentrado na estrutura, né? E aí o foco ele passou a ser quem? As pessoas. Então as outras teorias elas focavam mais na questão ali de ser, de trabalhar, de levar em consideração o ambiente que estava trabalhado, que era trabalhado, porém as pessoas não eram levadas em consideração, o que já começou a surgir aí dentro das relações humanas. E ela também é muito utilizada hoje em dia. E aí, ela considera as questões psicológicas e sociológicas nas relações do trabalho. Então, o humano ele começou a surgir de forma mais emocional e as pessoas começaram a reparar que as questões psicológicas afetavam muito o trabalho em si, tá? Quem criou essa teoria foi Mayo, tá? Que foi o grande aí, defensor da teoria das relações humanas. E aí Mayo ele concluiu que a interação social e o comportamento social era, e as necessidades psicológicas e sociais dos funcionários eram muito importantes. Então, as pessoas eram grandes, motivadores da produtividade e trouxe para o contexto o homem social. Lembra que a gente tinha estudado sobre o homem econômico, né? Então, o homem econômico a gente associou ele a Taylor. Aqui a gente vai associar o homem social a, aqui a teoria de Maio, que é a teoria das relações humanas, tá? Nunca se esqueçam disso. E aí, o foco mesmo foi no ser humano. Creio eu que foi aqui que começou essa história louca, né, de, como se diz, de coach, né? As pessoas começaram a ver que as pessoas precisavam de motivação para poder conseguir trabalhar. Esse aí é o nosso querido Maio, tá? E aí, a teoria das relações humanas é somente isso, tá? A teoria burocrática o Maio ficou ali, né, atrapalhando. Então, a teoria burocrática ela surgiu na década de 1940 com as críticas às teorias clássicas e também uma crítica à teoria das relações humanas, tá? Então, aí veio uma abordagem, né? Isso aqui não é ele, tá? Isso aqui é Maio, tá, gente? Maio, não é Weber. Esse aqui é Maio, tá? Então, ele vem uma abordagem, né, estrutural com a teoria burocrática e ele tinha um conceito diferente de burocracia que a gente entende hoje, tá? Então, ele foi inspirado nas ideias de Max Weber. E aí, o Weber ele acreditava na eficiência da organização através da racionalização da organização. Em vez de levar em considerações, né, os sentimentos, ele levou em consideração o racional. Tá? Então, ele adequou os meios aos objetos pretendidos com a finalidade de quê, pessoal? Garantir a máxima eficiência possível. Então, a teoria burocrática, né, ela tem algumas características. Então, a primeira característica é a seguinte: ela tem um caráter legal das normas e regulamentos. Então, todos deviam ser por escrito e sempre detalhados. Então, todo mundo que está envolvido naquele serviço, ele deve ali ser descrito, tá? Então, tem que sempre ter algum documento em relação àquela pessoa. Outro elemento, outra característica é o caráter formal da organização. Então, tudo tem que ser ali regido de forma formal, então documentado sempre. Caráter racional e divisão do trabalho. Essa divisão ela é feita no poder de atingir os objetivos da organização, né? E ela visa, né, além da divisão do poder, a divisão das atribuições, que acontece muito hoje em dia nas empresas. Impessoalidade nas relações, então, que sempre nada era levado para o pessoal
hierarquia ou então autoridade, né, que todos os cargos eles sempre estavam sob supervisão de alguém, sempre no nível superior. E também temos a característica das rotinas e dos procedimentos padronizados. Então já vimos aqui que a enfermagem ela utiliza muito essa questão da teoria burocrática, das rotinas e também dos procedimentos, tá? Então, a teoria, pessoal, burocrática é isso, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma caracterização muito importante dentro da enfermagem. A gente utiliza muito a teoria burocrática também para o nosso serviço de enfermagem. E aí, a gente tem, então, a teoria comportamental, que ela, né, surgiu aí no final da década de 1940 também, e ela trouxe para a administração o enfoque nas ciências do comportamento, como o humano se comportava, tá? Então, os representantes dessa teoria era MacGregor, tá? MacGregor, não o lutador, e sim esse rapazinho aqui, tá? Que eles eram os criadores, que ele foi o criador, então, da teoria comportamental, principalmente, tá bom? E aí a gente tem, né, a origem dessa teoria, ela foi na tentativa, né, de fazer uma compreensão, enfocando nas relações humanas, fundamentando-se no comportamento individual das pessoas. Então, a partir do momento individual de cada um, a gente obtinha resultados diferentes, né? Se a pessoa tinha um humor diferente da outra, ou então se tinha comportamentos, né, obsessivos compulsivos, etc. Então, tudo isso acarretava na produção, na eficácia daquele trabalhador, tá? Maslow também, que foi um pensador que compartilhava com essa teoria, ele apresentou uma teoria de motivação, né, que foi aonde surgiu as necessidades humanas. A gente já até ouviu falar sobre isso em alguma matéria por aí. Isso aqui é muito falado em também nutrição. Então, as necessidades humanas, elas estão organizadas de maneiras hierárquicas em uma pirâmide, né? E as bases são aquelas necessidades que são as prioritárias, e a partir do momento que ela vai subindo, né, a gente vai tendo aí, né, uma diminuição da necessidade. Então, aqui a gente tem na primeira base aqui, a gente tem as necessidades fisiológicas. Na segunda, a gente tem a necessidade de segurança. Na terceira, a gente tem as necessidades sociais. Na quarta, a gente tem a necessidade de autoestima. E na quinta, a gente tem a necessidade de autorrealização. Então, o homem, para ele poder ser completo e ele conseguir ter uma eficiência, conseguir sobreviver, ele precisa desses 5 elementos em conjunto para que ele seja uma pessoa, né, feliz, uma pessoa realizada, certo? Então, é basicamente isso que Maslow quis dizer quando ele criou essa pirâmide aí das necessidades humanas, tá? E esse era Maslow. E aí, ainda nessa questão da teoria aí comportamental, a gente tem MacGregor, né, que já fazia parte dessa teoria, e ele criou uma teoria de estilos opostos, né, e antagônicos de realizar uma administração. A gente chamava, pessoal, essas duas teorias que ele criou de teoria X e teoria Y. Então, a teoria X, né, ela tinha um estilo que era baseado na teoria tradicionalista, mecanicista e pragmática. Já a teoria Y, né, era baseada nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. Então, MacGregor entendia a necessidade humana, né, dos comportamentos humanos, porém, ele também tinha essa versão da teoria que também precisava de uma coisa mais pragmática, de uma coisa mais eficiente em relação ao serviço. Então, só para poder explicar um pouquinho melhor, na teoria X, né, a concepção acerca das pessoas é de que não tinha nenhuma ambição. As pessoas eram irresponsáveis em relação ao trabalho. E elas sempre precisavam o quê, pessoal? Precisavam ser dirigidas, né, e controladas para que o administrador, né, tinha que ter aí esse estilo, então, autoritário. E na teoria Y as coisas eram um pouquinho mais diferentes. Então o estilo de administração era mais dinâmico e também democrático.
Então eles viam as pessoas como sendo esforçadas, as pessoas que querem realmente trabalhar, que gostam muito de trabalhar e sempre aceitam desafios, sempre fazem as coisas com responsabilidade e elas são, né, responsáveis pela autodireção e também pela automotivação. São sempre criativas e também competentes. Então, McGregor fez essa teoria, né, X e Y, né, e a gente tem essas duas comparações hoje em dia na teoria, tá? Então, a teoria comportamental, junto com Likert, né, que eu falei para vocês que foi um outro pensador que defendia essa teoria. Então, dentro da teoria comportamental, a gente já viu a visão de Maslow, a gente já viu a visão de McGregor, e agora a gente vai ver a visão de Likert. E aí, Likert, ele fez, né, trouxe a ideia de sistemas de administração. Então, quais que são esses sistemas que ele achava necessário para que a administração fosse feita de forma eficaz? Então, o primeiro sistema era o sistema autoritário coercitivo, que tinha autoridade, porém a pessoa que tinha autoridade ela tinha o poder de mudar a opinião dos outros. A gente tem o sistema 2, que é o sistema autoritário benevolente, né, que é um pouquinho menos rígido que o sistema 1. A gente tem o sistema 3, que é o sistema consultivo, que as pessoas, que o líder, ele deixa que todos os outros que trabalham com ele participar de forma ativa. E o sistema 4, que é o sistema totalmente participativo, que ele deixa que isso surgiu, então, o sistema democrático em que todos podem atuar, tá? E aí esse era Likert, tá? Bem sério por sinal. E aí, ainda, né, agora acabando essa questão da teoria comportamental, só recapitulando, pessoal, para a gente não se confundir. Então, a teoria comportamental, ela surgiu aí em 1940 e tinha McGregor, Likert e Maslow como seus defensores. E ela tinha um enfoque nas relações humanas. Maslow, né, criou essa questão da pirâmide das necessidades humanas, do que as pessoas precisavam para poder fazer para poder estar aptos a trabalhar. A gente tem a versão de McGregor, que teve essa divergência entre a teoria X e a teoria Y, e a gente teve a visão de Likert, que criou os 4 sistemas do sistema de administração. E aí fechamos então a teoria comportamental. Já na teoria, né, das decisões, a gente teve Simon como principal pensador, e ele propôs que a teoria das decisões era para explicar o comportamento humano dentro da organização, sendo que ele entendia que a organização era um complexo sistema de decisões no qual todos participavam racionalmente, né? Essa parte que é a mais utópica que a gente pode ter, certinho? Então, tanto o administrador quanto o funcionário, eles deviam atuar de forma racional. E aí ele postura que as decisões individuais, elas têm subjetividade. Então, a racionalidade individual, ela é muito limitada. Então, as decisões perfeitas eram sempre ali sempre excluídas. Então, aqui o foco era que a decisão era feita sempre no coletivo, tá? Esse aqui, então, era Simon. Hoje em dia a gente utiliza muito essa teoria para algumas questões, né? A gente tem o STF, o STJ, que sempre são o coletivo decidindo então aí pela sociedade. A gente tem a teoria dos sistemas. A teoria do sistema ela surgiu aí por volta de 1960, que foi um ramo da teoria geral de sistemas proposta por Ludwig, né, que foi um biólogo alemão. E ele acreditava que o mundo não devia ser compreendido, né, de maneira dividida. Ele acreditava que os sistemas deviam ser estudados de forma global. A gente utiliza isso na enfermagem através de quando a gente fala que o paciente deve ser cuidado como um todo, né, mente, corpo e alma. Então a gente aplica um pouquinho essa teoria dos sistemas aqui dentro da enfermagem. E aí essa teoria dos sistemas, ela tem 3 premissas básicas, que são o quê, pessoal? Ele diz que cada sistema é um subsistema dividido ali dentro de um sistema maior. É como se os sistemas existissem dentro de outros sistemas que existissem dentro de outros sistemas. Então, é como se fosse ali uma cadeia ali colocando um dentro do outro.
Os sistemas sempre são abertos, então sempre há a possibilidade de novas, né, de mudar a estrutura, ou então essa estrutura afetar no tipo de administração. E aqui a gente tem, só para a gente não esquecer, esse aqui é o Ludwig, tá? E aí, partindo então da teoria contingencial, que é outro tipo de teoria, que ela foi desenvolvida, né, dizendo que não há nada absoluto, sempre tudo é relativo, tá? Tudo é relativo, tudo depende, né? Tem algumas pessoas que você pergunta uma coisa, depende de quê? Depende disso, depende daquilo, né? A gente tem que concordar que o mundo ele não é complexo, não é estático, né? Ele sempre está mudando, ele sempre está evoluindo. Então, essa teoria ela tem algum tipo de fundamento por isso, né? Então, uma relação funcional entre o ambiente e as organizações são sempre muito importantes. Então, essa teoria ela surgiu de uma série de estudos feitos para avaliar os modelos organizacionais e estabelecer quais seriam os mais eficazes. A conclusão foi o seguinte, né, que não há um único melhor jeito de organizar, pois a estrutura e o funcionamento dependem da interface de quê? Do ambiente. Então, a teoria basicamente diz que nenhuma das teorias que a gente viu até agora, elas são aplicáveis em todos os tipos de locais. Cada local vai ter o seu tipo de teoria que mais se adequa. A enfermagem, por exemplo, ela é um apanhado de vários, digamos assim, de várias pequenas partes de cada teoria. Então, a enfermagem ela utilizou cada uma delas para poder, né, e se adequou a um pouco de cada teoria para a nossa realidade, principalmente, né, atual da enfermagem. Certinho? Então, nada é absoluto, cada local que a gente pode trabalhar, ela vai ter uma abordagem voltada para uma teoria um pouco mais puxada, ou apenas alguns pontinhos, apenas alguns pontos, tudo depende, né, de muita coisa. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente tem aí, a gente vai terminar essa parte de teoria. Hoje a gente vai ver só sobre teorias, porque são muitos conceitos para poder serem anexados, né? E fixados. Então, por hoje a gente vai ver somente realmente esse tema, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula e bons estudos para vocês.